pessoal! Hoje a gente mergulha direto em Deuteronômio capítulo 19. Vamos explorar umas regras bem específicas, né? Pensadas para a vida na Terra Prometida. O foco é muito em justiça, proteção da comunidade. Ok, vamos analisar isso. Os temas são fortes, sabe? Cidades de refúgio, a diferença entre matar sem querer e assassinato. E ainda tem a questão dos limites de terra e o papel das testemunhas, muita coisa. Para começar, tem essa instrução de separar 3 cidades, cidades de refúgio, e talvez mais 3 se o território aumentasse. Para que serviam exatamente? Olha, essas cidades eram tipo uma rede de segurança fundamental. Elas protegiam quem matasse alguém, mas acidentalmente. O texto fala sem intenção, sem malícia prévia. E dá até um exemplo bem prático, né? Um cara cortando lenha. O ferro do machado escapa, voa e acerta o vizinho. Mata. Essa pessoa, que não teve culpa, intenção, tinha para onde correr. Um lugar seguro. Uhum. E isso impedia aquela coisa do vingador do sangue, né? Que era um parente que tinha o direito ou talvez o dever de vingar a morte. Era um jeito de pausar tudo, analisar o que aconteceu de verdade, garantir que a pessoa não morresse, embora não merecesse a morte, como diz lá. Claramente uma preocupação em não derramar sangue inocente à toa. Exato, exato. O fascinante aqui é como essa lei tentava equilibrar as coisas. A justiça pela vida perdida, claro, mas também proteger quem não teve intenção criminosa. Era complexo, né? Porque buscava preservar a santidade da terra também. Não contaminar com morte injusta, seja acidente, seja vingança apressada. Mas e o outro lado? Quando havia intenção. O texto faz um contraste forte. Mas se um homem odeia seu próximo, arma-lhe ciladas, o agride e o mata. O que acontecia se esse assassino fugisse para uma cidade de refúgio? Tentasse se esconder lá? Ah, aí a coisa mudava totalmente. A proteção acabava ali. Os anciãos da cidade de onde ele era tinham que ir buscá-lo, mesmo na cidade de refúgio, e entregar para o vingador do sangue, para que ele morresse. A ordem é bem direta, não mostre piedade. A ideia era, tipo, expurgar de Israel a culpa daquele sangue inocente derramado de propósito. A justiça tinha que ser bem rigorosa nesse caso, para manter a ordem, né? Moral, espiritual. Essa seriedade toda com a vida, com a ordem, parece que vai além dos casos de morte, né? Tipo, a questão da propriedade que você mencionou. Tem uma proibição lá sobre mover os marcos de divisa. Sim, sim. Não mude o marco de divisa do seu próximo. Parece algo pequeno, mas na verdade toca na base da estabilidade da comunidade, né? O respeito pela herança, pelo espaço de cada um. E essa preocupação com a integridade, com a verdade, ela se reflete logo em seguida no sistema legal, especialmente nas regras sobre testemunhas. Ah, as testemunhas. É verdade. Que regras eram essas? Pelo visto, uma pessoa só falando não era suficiente. Não mesmo. Uma só testemunha não basta para condenar alguém. Precisava de 2 ou 3. Isso levanta uma questão importante sobre como buscar a verdade de um jeito mais seguro, né? Tentar diminuir o risco de condenação por mentira, por vingança pessoal. A justiça precisava dessa confirmação. É. E se aparecesse uma testemunha maldosa? Alguém acusando falsamente? O texto fala de uma investigação bem cuidadosa, né? Pelos juízes, sacerdotes. Aqui onde fica realmente interessante, a consequência. Se ficasse provado que a testemunha mentiu, a punição era espelhada. Faça a ele o que ele pretendia fazer a seu irmão. É aí que entra aquele princípio famoso, né? A lex talionis. Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Parece brutal para a gente hoje, claro. Mas a ideia ali era limitar a vingança, sabe? Criar uma equivalência. Não era para ser uma vingança sem fim. Era retribuição e também dissuasão. O texto até diz, os outros ouvirão e terão medo, para desencorajar mesmo o falso testemunho. Entendi. Então a gente vê um sistema legal se formando aqui, que tenta ser cuidadoso com a intenção no caso de morte, mas é super rígido com o assassinato. Protege a propriedade como base da sociedade e exige mais de uma voz para confirmar a verdade num julgamento, punindo feio quem mente.
Então, o que tudo isso significa? Qual o panorama geral? Olha, fica muito claro, né? Como essa distinção cuidadosa entre intenção e acidente era central para eles entenderem justiça, responsabilidade, a vida em comunidade sobre a lei divina. Isso nos faz pensar, né? Como a severidade de algumas punições, tipo o olho por olho, mesmo tendo essa lógica de equivalência e de dar o exemplo, reflete os valores daquela sociedade. E talvez mais profundamente, como esses princípios antigos de buscar a verdade, de responsabilidade, de justiça comunitária, como eles conversam até entram em choque com as nossas ideias hoje em dia. Fica a reflexão, né?